Te convido então a abrir sua Bíblia em Esther, capítulo de número 2. Na semana passada, tivemos uma breve palavra sobre providência. A providência de Deus com base no Salmo 127, mostrando que Deus age dessa forma. E agora, mais propriamente, entraremos no livro de Esther. E veremos a providência de Deus no livro de Esther. Veremos a condução do Senhor, mesmo quando ele está aparentemente, perceba, aparentemente ausente. Isso é muito importante. Então, Esther é esse nome, né, que eu particularmente acho muito bonito, que é o nome da minha esposa, né? Então, é um nome que eu acho muito bonito, mas nós veremos aqui que tem esse livro, muito mais do que isso, tem lições preciosas para a nossa vida, lições importantes para a nossa caminhada de fé. Esther viveu o desafio, a tensão, eu vou chamar assim, a tensão entre dois mundos. Ela vivia na Pérsia e era ainda da aliança do povo de Deus. Então ela vivia esse dilema de estar numa outra cultura, vivendo no meio de um outro povo e ao mesmo tempo precisava preservar, precisava agir de uma forma que a lembrasse que ela é do povo da aliança, do povo de Deus, ainda que estivesse longe de casa. E a história do livro de Esther é a minha e a sua história da caminhada cristã. A história do livro de Esther vai trazer exatamente a tensão que eu e você sofremos hoje. Nós vivemos o mesmo desafio de não nos acostumarmos com esse mundo, apesar de estarmos nele. Você vai se lembrar da oração de Jesus em João capítulo 17, e ele vai dizer: Pai, eu não peço que o Senhor os tire deste mundo. Ele está orando pelos discípulos, inclusive por aqueles que ainda creriam, dos quais você está contado entre eles. E ele ora: eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Esse é o nosso desafio. Não podemos viver dentro de uma bolha, não podemos viver em cima de um monte, separados de tudo, mas também não podemos nos misturar ao ponto de não fazer mais diferença. Esse é o grande desafio do livro de Esther, e eu posso dizer, sem medo algum, que é o desafio das nossas vidas. Esse é o desafio de todo discípulo de Jesus, não se render às pressões e desafios do nosso tempo. Eu quero ler com você então Esther, capítulo de número 2, a partir do verso número 5, que é um momento em que os personagens mais famosos, vamos dizer assim, mais conhecidos, serão aqui introduzidos de maneira mais clara. Esther 2, 5, eu estou lendo pela nova versão transformadora, NVT, e a palavra de Deus diz assim: Nesse tempo, havia na fortaleza de Susã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Até aí, vamos orar? Senhor, que a Tua palavra nos ensine, nos oriente e nos alerte. Que o Teu Espírito Santo convença cada um aqui sobre aquilo que precisamos mudar, nos arrepender, e que a palavra eficaz do Senhor possa agir em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, algo precisa acontecer em nós. Eu tenho uma impressão, me permita dizer isso nessa manhã, mas eu tenho a impressão de que o Senhor precisa fazer algo em nosso meio. O Senhor precisa fazer algo no meu coração. Eu tenho a impressão de que nós precisamos de um avivamento espiritual. E esse avivamento espiritual muitas vezes vai começar dentro de mim, vai começar dentro de você. Cresce cada vez mais a apatia, cresce cada vez mais um comportamento puramente religioso, mas que não se converte numa transformação de vida. Cresce o número de evangélicos, mas não cresce o impacto do evangelho onde esses evangélicos estão. Igrejas nascem todos os dias,
mas não se vê uma mudança significativa em nossa nação. Eu creio que exista uma necessidade, irmãos. Precisamos urgentemente rever algumas coisas. Precisamos urgentemente ser alertados pela palavra de Deus, porque talvez estejamos cedendo a essa tensão. E nessa tensão entre dois mundos, talvez estejamos perdidos e nos tornando cada vez mais parecidos com esse mundo, que eu quero assemelhar com a Pérsia. Quando eu disser aqui, quando eu falar desse mundo, é o contexto persa. É um mundo que não honra a Deus, é um mundo que tem outros deuses, que adora outras divindades que não o Senhor, mas é o local onde nós vivemos. É nesse lugar, estamos no meio dessas pessoas. Não somos melhores do que elas, não podemos nos comportar como se fôssemos melhores, mas precisamos entender que somos diferentes. A nossa pátria não é esse lugar, ainda que vivamos nele. O livro de Esther, muitas vezes, eu preciso dizer isso também, ele é lido de uma forma que tem um senso comum muito forte, onde Esther se torna uma heroína, né? Esther era uma heroína que foi corajosa e livrou o seu povo, e a gente inclusive ensina isso para as crianças, e eu quero respeitosamente aqui, com muito respeito e temor à palavra de Deus, mostrar que com base em comentários muito sérios, com base em estudos aprofundados, exegéticos, a gente tem uma visão um pouquinho diferente sobre a interpretação desse livro, e a gente enxerga que Esther é um exemplo um pouco diferente do que normalmente a gente imagina. Talvez ela é um oposto do livro parecido com o dela, que seria o livro de Daniel, que está mais ou menos no mesmo contexto, apesar de ter uma distância temporal. Esther é diferente de Daniel, Mardoqueu é diferente de Daniel e dos seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. Ele é diferente desses três amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Esther age de uma maneira, Mardoqueu age de uma maneira que tudo indica para nós, tudo mostra para nós que eles estavam sofrendo nessa tensão entre os dois mundos. Eles estavam cedendo a algumas coisas. Eu quero, ao longo dos próximos domingos, de forma muito tranquila, mostrando na palavra de Deus o que eu estou dizendo. Mas só para que você tenha uma ideia sobre o panorama geral e a maneira como nós veremos esse livro, é importante que você já enxergue alguns detalhes interessantes. Eu vou fazer aqui um resumo, um panorama histórico em 1 minuto. E eu peço carinhosamente a sua atenção para que você consiga entender do que eu estou falando. O povo de Deus foi levado cativo. Eles foram conquistados por Nabucodonosor e toda a Babilônia, que era o império que dominava naquela época, e foram levados. O texto vai dizer isso aqui. O rei de Judá foi levado, junto com muitos outros. Templo destruído, caos instalado nas tribos do sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim. Esse povo é levado para a Babilônia, e Nabucodonosor é o rei. Acontece que depois a Pérsia domina sobre a Babilônia, e a Pérsia se torna um novo império. Quando chega o rei Ciro, Ciro libera o povo e diz assim: olha, vocês podem ir embora, vocês podem reconstruir o templo, podem voltar para suas casas, ainda debaixo do meu domínio. E assim acontece, algo em torno de uns 50 mil judeus voltam para Jerusalém, voltam para suas regiões, para suas casas. Mas alguns judeus escolhem ficar na Pérsia, e isso já gera um estranhamento. O texto vai deixar muito claramente que Mardoqueu estava na fortaleza de Suzã. Ele é um judeu, mas que ele está atuando dentro do sistema persa. Ele é um funcionário, deixa eu tentar trazer aqui para o mais baixo. Ele é um funcionário público do governo persa. Ele está dentro, ele tem acesso ao império, ele está dentro do palácio, ele tem acesso, inclusive, ao próprio Xerxes, de alguma forma, né, ainda que indiretamente. Deixa eu te mostrar outros detalhes. O nome desses personagens tão conhecidos, né, Esther e Mardoqueu, são nomes não judeus. Esther, muito provavelmente vinculado a uma deusa que se chamava Ishtar, que era uma divindade muito adorada naquele tempo. Ela tinha um outro nome, mas ela não usa esse nome. Ela usa o nome pagão. Ela usa o nome persa, vamos dizer assim, da cultura persa. O nome dela, o nome judeu da sua cultura, era Hadassa, mas ela se apresenta como Esther. Mardoqueu nem tem um segundo nome, e aí a coisa fica ainda pior, porque ele provavelmente, o seu nome significa servo de Marduque, que era a maior, simplesmente a maior divindade adorada naquele tempo. E ele é
o nome dele significa servo de Marduk. Como um judeu recebe um nome desse? Muito provavelmente porque, com o passar das décadas, o povo que estava vivendo ali começou a se acostumar tanto, começou a conviver tanto com aquela cultura, que esqueceu quem era. Esse é o perigo que eu e você sofremos. É isso que acontece conosco hoje. Esther, num determinado momento da narrativa, esconde a sua nacionalidade, esconde a sua identidade. Diferente de Daniel, que se mostra firme e diz: olha, eu sou realmente um judeu, eu não vou comer tudo que vocês me oferecerem, eu não vou ceder às pressões, eu vou orar quando eu precisar orar, e se quiser me botar dentro da cova dos leões, eu vou para a cova dos leões. Esther não. Esther não nega a Deus, Esther não blasfema contra Deus. Não, ela não faz nada disso. Eu não estou colocando ela como a pior das piores, mas ela também não faz muitas coisas que ela deveria ter feito. Ela esconde a sua nacionalidade, por instrução do seu tio. Esther, quando você chegar lá, não fala quem você é. Não fala a qual povo você pertence. Já viu o crente 007? Olha de onde eles vieram. Não conta, vai para a faculdade, mas não fala que você é crente. Porque se você falar que você é crente, olha, não fala que você acredita na Bíblia. Porque se você falar que acredita na Bíblia, se você falar que pertence a uma igreja, você está perdido. Esconde isso. Por alguma razão, que às vezes fica até difícil de entender o porquê, Mardoqueu dá essa instrução para Esther e ela cumpre, ela faz isso. Num determinado momento, o seu próprio tio precisa chamar a sua atenção, estou fazendo um panorama rápido, para que ela pudesse clamar pelo seu próprio povo. Ele fala para ela assim: olha, Esther, você viu aí que os judeus sofrerão, serão caçados, mas olha, não é porque você está aí dentro do palácio que está tudo certo não, viu? Se lembre que se acontecer alguma coisa com os judeus, a casa de seus pais não ficará à parte, eles também sofrerão. E ela então fala assim: vamos fazer um jejum então? Porque eu vou na presença do rei e vou pedir para ele. Nesse momento, ela precisou ser provocada para que ela tomasse uma atitude. E olha que impressionante, queridos. Em nenhum momento desse livro, em nenhum verso, em nenhum capítulo, o nome de Deus é mencionado. Nenhuma oração sequer é feita nesse livro inteiro. Um livro que traz uma atenção muito interessante. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes a história de Esther, a história de Mardoqueu, se assemelha com a minha história, se assemelha com o tipo de evangelho que nós estamos vivendo hoje, onde nós não conseguimos mais discernir o tempo, onde a gente não consegue mais separar as coisas, a gente está tão envolvido nessa cultura, a gente está tão submerso em tudo isso, que a gente nem sabe mais como é que a gente deveria viver, quais palavras a gente usa, como é que a gente chama as pessoas, quais são os valores que a gente deveria adotar, e quantas vezes a nossa vida é assim, ausente de Deus. Deus não é mencionado na nossa rotina, Deus não está nos nossos compromissos, Deus não está na nossa agenda, não temos tempo para Deus, ou vivemos como se Ele não fosse o personagem principal da história. Que coisa intrigante, ter um livro bíblico que não menciona Deus nem uma vez sequer. Pode já ser, talvez, suficiente o que eu estou dizendo para que você entenda que a história que está sendo narrada aqui não é tão romântica como muitas vezes a gente imagina. Não deve ser vista com esse olhar tão agradável como a gente pensa. A história que eu estou narrando aqui é a história de um povo, de pessoas que não negaram a Deus claramente, que não viraram as costas para Deus claramente, mas flertaram com isso. Se acomodaram. Acharam que está agradável do jeito que está. E é muito possível, meus irmãos, nós frequentarmos uma igreja. É muito possível nós termos algum contato com a fé sem grandes transformações. Eu vou voltar então nesses pontos, nós vamos voltar aqui ao longo das exposições, falando um pouco sobre esses elementos que provam para nós que Esther e Mardoqueu estavam cedendo à pressão da Pérsia. Estavam enfrentando o desafio que eu e você enfrentamos.
Quem dera, né? Se tudo fosse tão fácil como muitas vezes nós imaginamos, mas não é. Diante disso, eu quero fazer uma exposição aqui bastante breve, antes de nós passarmos para o momento da ceia, refletindo com você exatamente sobre esse tema. Quando o exílio se torna algo comum. Quando o exílio se torna algo agradável. Quando eu vivo nesse mundo que nós vivemos, achando que eu sou daqui e vou ficar aqui eternamente, que esse é o meu lugar, que aqui é a minha casa. E quando isso acontece, meus irmãos, o resultado disso é distanciamento de Deus, secularismo. É o famoso não tem nada a ver, está tudo certo. E cada vez mais nós seremos confundidos com as pessoas que não adoram ao Deus que nós adoramos. Cada vez mais parecidos com eles. Nos vestindo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, frequentando os mesmos lugares, pensando da mesma forma, tendo as mesmas atitudes, ao ponto de elas dizerem, olha, qual que é a diferença entre vocês que estão aí e nós que estamos aqui? Parece que não tem muita diferença. Então, diante disso, irmãos, eu quero trazer um alerta para nós. Por isso eu repito aquilo que eu falei no início. Deus precisa fazer alguma coisa em nossas vidas. É urgente, irmãos, que Deus faça alguma coisa em nosso meio. O desejo do meu coração é que Ele venha nos trazer um avivamento, mas não um movimento, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Um avivamento no sentido de um arrependimento que começa dentro de nós, pessoal. Nós estamos lendo, inclusive, o Novo Testamento todo. Irmãos, nós lançamos esse desafio. Se você não está participando, você precisa participar. Nós vamos ler todo o Novo Testamento em 40 dias. Amém? Dá para ler a Bíblia em 40 dias, irmãos, mas nós vamos ler todo o Novo Testamento. Vou guardar esse outro para uma outra. Já vai preparando aí, a gente vai aos poucos, né? Já lemos os Salmos todos em um mês. No ano passado foi mais tranquilo, a gente leu só os Provérbios e meditou, mas tem muita sabedoria ali. E esse ano, todo o Novo Testamento. Irmãos, que desafio é ler a palavra de Deus. Que desafio. Ler a Bíblia não é fácil, concorda comigo? Não é fácil ler a Bíblia. Você acha que para o pastor é fácil? Não é não. A gente até aprende a manusear a Bíblia. Ela pode se tornar um instrumento para que eu arranque sermões e mensagens dela. Mas ler a Bíblia, deixar ela falar comigo, me confrontar, me orientar, é muito difícil, irmãos. A gente tem tantas outras coisas. A gente tem tantos afazeres, que às vezes a gente até justifica para Deus. Deus, o senhor entende, né? Está tão corrido, está tão difícil. Aí o irmão falou para mim assim, pastor, eu estou ouvindo a Bíblia. Eu não estou lendo não, mas eu estou ouvindo. Bênção demais. Ouve a Bíblia mesmo, ouve com atenção. Se você estiver ouvindo, já está bom demais. Leia, ouça, medite, se aprofunde, conheça mais. Porque nós acreditamos que é isso que pode transformar. É a palavra viva e poderosa de Deus que pode transformar as nossas vidas. Mas, irmãos, quão difícil é parar um pouquinho para ler a Bíblia. Talvez nessa primeira semana aí você já tenha ficado para trás, ou nem começou, nem foi despertado. Às vezes a gente fala assim, nós vamos ler o Novo Testamento todo, a pessoa já pensa assim, isso não é para mim não, estou fora. Desinteresse, nem tenta. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos distantes de Deus. Estamos muito envoltos nesse mundo. Estamos acostumados demais com a cultura que não precisa de uma Bíblia. Para que uma Bíblia? Para que um livro tão velho escrito por homens que têm contradições e erros, dizem as pessoas. Mas o que me espanta não é que outras pessoas estão dizendo isso, é que os próprios evangélicos começaram a criticar a própria Bíblia. A gente não está ouvindo essa crítica vindo de fora, porque se vem de fora a gente respeita diferentes crenças e perspectivas. O problema é quando a base da nossa fé é arrancada debaixo dos nossos pés e nós achamos que podemos ficar de pé. Não, eu consigo ser crente sem a Bíblia. Eu consigo ser crente sem ler a Bíblia. Eu consigo ser crente sem saber da Bíblia. Como? Como? É uma incoerência, irmãos, tão absurda, mas é uma incoerência que nós conseguimos fazer coexistir. Me perdoem, mas isso acontece quando o exílio se torna o nosso lugar. Quando a gente se acostuma e cede
as tensões e as tentações desse mundo. O exílio sempre começa do lado de fora. Como que as coisas são gradativas, né? O exílio começa do lado de fora. Você nasceu no Brasil, você não escolheu nascer aqui, não é verdade? Você nasceu aqui. Você não escolheu a família que você tem. Nós não escolhemos o contexto em que nascemos. Simplesmente nascemos. Ah, pastor, eu queria ter nascido em outro país. Tem gente que pensa assim, né? Queria ter nascido em outro lugar. Deus errou comigo. Poxa vida. Queria ter nascido rico. Queria ter nascido numa família poderosa. Não sei qual que é a sua crise, ou ainda que você fale isso brincando, obviamente. A gente não escolhe para onde a gente é levado, né, ou onde nós nascemos. Nascemos nesse mundo, irmãos. E já nascemos nesse mundo caído. Quando eu descobri o Evangelho, Adão já tinha comido do fruto, Eva também, e nós estamos aqui colhendo as consequências, não só deles, mas nossas também. Estamos aqui nesse contexto atribulado. O exílio começa do lado de fora. E nós reconhecemos que vivemos num mundo hostil, difícil de ser vivido. Por isso que a gente adora acampamento. Vai ter aí o Congresso das Mulheres. Se você não for, minha irmã, você vai perder. As mulheres vão. Vai ter o churrasco dos homens. Irmãos, que bênção quando a gente está junto, está vivendo esse tempo, e as irmãs estão ali, elas estão adorando, e os homens estão também ali. Os homens são mais carnais, né, literalmente. Comendo uma picanha e conversando e tendo comunhão. E aí a gente fala, que bênção, que coisa boa. Mas aí você lembra que depois tem a segunda-feira. E você tem que voltar para a sua vida. Aí você fala assim, poxa, seria tão bom se a gente ficasse aqui. Seria tão bom se a gente continuasse nesse lugar. Esse é o desejo de fugir do mundo. Mas Jesus está falando assim para nós, não, volta para os seus. Lembra quando ele libertou aquele endemoniado? Ele falou assim, Jesus, eu quero ir contigo. Jesus vira para ele e fala assim, não, Marcos capítulo 5. Jesus fala assim, volta para os seus. Vai para a sua casa e fala o que eu fiz com você. É a mesma coisa que Jesus está dizendo para nós, olha, volta para a sua casa, vai lá e fala o que o Senhor fez. Vai lá e testemunha nesse mundo hostil. Então perceba, o exílio ele começa do lado de fora. Esther, Mardoqueu provavelmente já nascem nesse cenário. Eles estão envoltos nesse cenário. Eles não escolheram isso, irmãos. Está além das escolhas deles. Até aí, tudo bem, faz parte. Vivemos nesse mundo e não tem como mudar isso. Ponto final. O problema é, existe um segundo estágio aí. Constatamos que esse mundo é um mundo hostil e nós vamos viver nele. Não tem como fugir. Estamos na Pérsia. Mas tem um segundo passo aí. Tem um problema maior. O problema é quando nós nos acostumamos tanto com esse cenário. Já nascemos nele. Vivemos e tudo que conhecemos é isso. Que é muito provável que algumas coisas comecem a se tornar cada vez mais naturais. Cada vez mais normais. Em algum tempo, num passado distante, o divórcio escandalizava os crentes. Hoje, é quase que já uma opção. Eu não estou dizendo, eu preguei aqui há poucas semanas, que algumas famílias têm finais indesejados. Algumas coisas são inevitáveis. O que eu estou falando é quando nós passamos do limite e achamos que podemos escolher e buscar a nossa própria felicidade. Tem gente terminando com o próprio casamento, dizendo assim, eu mereço ser feliz. Estou infeliz nesse casamento, vou chutar tudo, vou buscar a minha felicidade. E às vezes, dentro de uma roupagem cristã. Cuidado com isso, irmãos. O perigo não é viver no exílio. O perigo é quando o exílio começa a influenciar o nosso coração. É quando a gente para de perceber o limite, ou os limites do reino de Deus nesse mundo. Os limites de um cristão que realmente está comprometido com a palavra. Aí é o problema. O perigo é o exílio começar a agir dentro de nós. Tem gente que mora perto da linha do trem. E aí, inclusive tem gente aqui, né, na igreja. E aí, se você se mudar para lá, possivelmente hoje, se você for morar lá, você vai falar assim, não, que barulheira, quando o trem passa, aquela buzina, aquele barulho, aqueles vagões passando. Mas sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos?
você, se perguntar para você, o trem passou hoje? Você não vai saber nem dizer. Nossa, nem reparei. Ainda mais do jeito que a gente está distraído. Você ouviu o trem? Rapaz, nem reparei. Por quê? Nos acostumamos. Se você for aqui embaixo, aqui, ó, no São Tomás, de vez em quando eles põem as turbinas lá para fazer alguma coisa, não sei o que é. Ensurdecedor, ficar ali embaixo. O pessoal que mora ali, a maioria deles, pelo menos eu posso dizer isso, acostumado. Aquela barulheira que você tem que falar alto para conseguir conversar com alguém. Parece que o avião está dentro da sua casa. E as pessoas que estão ali, acostumadas. É a rotina. Sabe o que acontece, irmãos? É assim também na tensão entre os dois mundos. De tanto viver nesse cenário, de tanto ouvir as pessoas falando, de tanto sermos doutrinados por outra coisa a não ser a palavra, a gente é doutrinado pelas séries que a gente ouve, que assiste, a gente é doutrinado pelas pessoas que a gente segue nas redes sociais, pelas faculdades, a gente é doutrinado em vários lugares. E eu não estou aqui fazendo uma crítica terrível, mas estou dizendo que a gente é influenciado por várias coisas, e nessas influências nós vamos cedendo e nos acostumando, ao ponto de dizer assim, nossa, eu nem lembro mais. Quando eu percebi, eu já estava fazendo. Quando eu percebi, eu já estava acreditando. Quando eu percebi, eu já estava igual. Nos acostumamos com o jeitinho brasileiro, com mentiras e todo tipo de coisa reprovável diante de Deus. Então, como a Pérsia começa a morar dentro de nós, e eu quero dizer aqui algumas coisas que acontecem para que você esteja alerta, para que eu e você estejamos alertas nessa manhã. A primeira coisa é que nós perdemos a capacidade de estranhar. E eu já, inclusive, fiz a ilustração para falar sobre isso. A gente perde a capacidade de estranhar e começa a viver dentro de um engano. Uma das coisas mais terríveis é você não perceber aonde você está. É aquele feijão no dente, sabe? Sabe aquela situação? Você está rindo para todo mundo e ninguém tem a coragem de te dizer que tem alguma coisa no seu dente. E você está feliz naquele dia. Aquele dia foi o dia que você riu mais. Tem algo que está além de você, você não está enxergando. E a menos que venha um enviado de Deus e fale para você assim, ó, tem um negócio aí no seu dente. E você fala, meu Deus, eu ri o dia inteiro. E eu não percebi. Sabe por quê? Porque você não sente. Você não percebe, não é algo que está tão claro. Então você só vai vivendo. E assim, meus irmãos, nós vamos vivendo sem perceber. Nós vamos perdendo a capacidade de estranhar as coisas. Esse é o primeiro alerta que eu quero deixar. Que Deus nos livre, irmãos, de perder a capacidade de estranhar aquilo que o Senhor reprova. Eu preciso estar atento. O que Deus pensa sobre isso? O que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Ou eu estou só repetindo e acostumado com as coisas, acostumado com esse cenário? Nós perdemos também, irmãos, a capacidade de desejar, a expectativa. Porque é muito possível que a gente esteja num ambiente religioso sem nenhuma expectativa sobre Deus. Algumas vezes eu estou ali na porta e é impossível não reparar que algumas pessoas entram indiferentes na igreja. Elas não cantam durante os louvores, elas não participam, elas não se envolvem, indiferentes. A gente perde o desejo, a gente perde a expectativa de que Deus fale conosco através de um sermão. A gente só vem, porque a gente está acostumado a vir. Mas, poxa, se Deus não falar nada, ou se eu entrar e sair de maneira apática, tudo normal, eu já acostumei com isso, sem expectativa sobre Deus. E eu repito, Deus precisa fazer algo em nós, irmãos. Deus precisa mudar isso em nós. Eu não posso ceder à pressão entre os dois mundos. Eu não posso me acostumar com algumas coisas, parar de ansiar outras coisas, de desejar estar na presença de Deus, parar de desejar servir ao Senhor. Quantas pessoas se acostumam, serviram antes
e se acostumam a serem servidas. Se acostumam a sentar no banco de uma igreja, e talvez seja até fácil se acostumar com isso. Se acostumam a sentar no banco de uma igreja e ficar ali, tranquilas, sem nada para as incomodar, se acostumando a só receber, a avaliar o culto que foi oferecido a elas. Deixa eu ver quem está cantando hoje, se foi legal, deixa eu ver esse repertório, deixa eu ver se a igreja está limpa, se está no clima que eu gosto, se tem as pessoas para cuidar do meu filho ou não, deixa eu ver quem vai falar hoje, se a palavra vai ser interessante, e nos tornamos consumidores. A gente aplica a mesma métrica que a gente usa em qualquer outro lugar, qualquer outro estabelecimento, à igreja. E aí a gente pensa, deixa eu ver se eu vou dar 5 estrelas para esse estabelecimento. E se eu não der 5 estrelas, eu vou lá, faço uma reclamação e procuro um outro lugar que me atenda melhor. Porque afinal de contas, a minha vida já é tão difícil, eu mereço alguma coisa melhor. Eu mereço algo melhor, a minha família merece algo melhor. Pessoas que se acostumam e não têm mais o desejo de servir a Deus, de buscar a Deus em santidade, de realmente se entregar ao Senhor, de vir a um culto, mas com fome de Deus, de ir à palavra com fome de Deus. Qual foi a última vez que você se debruçou na Bíblia, ansiando que Deus falasse com você? Não é para falar assim, está lido, li os capítulos de hoje. Não, não é isso. É assim, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Deus, eu quero muito ouvir o Senhor hoje. Qual foi a última vez que você fez essa oração e voltou os seus olhos para a palavra? Qual foi a última vez que você veio para servir, mas veio para servir na igreja com muita alegria, com muita disposição, com muito empenho? Levantou cedo, mas levantou cedo radiante. Difícil, né? Num dia frio, chuvoso, e falou, Deus, obrigado, porque eu estou indo servir ao Senhor. A gente não pode, irmãos, perder as expectativas no nosso relacionamento com Deus. A gente parou de sentir falta de Deus, da sua presença, da igreja. A gente acostuma rapidamente, irmãos, falta na igreja um dia, falta de novo, aí falta um terceiro, daqui a pouco sabe o que acontece? Você não sente falta mais. Você pode sentir no início, mas depois a gente se acostuma muito facilmente e a gente perde o privilégio de viver a vida comunitária, de ser abençoado e servir outras pessoas. O resultado disso, meus irmãos, eu concluo, é que a nossa identidade enfraquece, e a gente vai falar sobre essas coisas que eu vou dizer aqui agora, nos próximos sermões. A gente vai falar sobre uma fé que ninguém vê. Perda de identidade. Como é que eu posso ser crente e ninguém perceber isso? Esther mostra para nós que é possível. É possível. Ela vai para um local, para um harém, e eu quero desmistificar aqui que não é um concurso de beleza que está acontecendo. Como eu falei, a gente vai te quebrar alguns interpretações que tem aquele senso comum. Não está acontecendo aqui no livro de Esther um concurso de beleza. As pessoas falam, não, foi o primeiro concurso de beleza da Bíblia, né, e tal. Não, vou te falar o que foi aqui. Foi um rei que teve um problema com a esposa dele, destituiu essa rainha e falou assim, teve uma ideia, instruído por outros homens, a sair recolhendo jovens virgens de todo o império para que elas fossem participar do harém dele. E essas jovens foram levadas de suas casas, de suas famílias, para nunca mais voltarem. Elas foram tomadas à força, porque foi uma ordem, né, e ninguém pode revogar esse decreto. Elas foram tomadas, as mais formosas, as mais bonitas, selecionadas por um homem que o rei enviou. Então não foi aquela coisa voluntária. Põe essas mulheres todas aí, vamos ver quais são as mais bonitas. Essas todas vão ser levadas para o harém do rei Artaxerxes, e lá o rei Xerxes vai poder escolher qual vai agradar mais a ele. E ele vai poder desfrutar de cada uma dessas mulheres, ver qual mais o agrada, e essas mulheres pertencerão ao seu harém, enquanto ele assim quiser, enquanto elas viverem, tá? Enquanto elas tiverem algum proveito. Ou seja, a que não foi escolhida, no caso Esther foi escolhida, todas as outras estariam lá como concubinas disponíveis para o rei. Isso parece um concurso de beleza, bonitinho, fofinho, agradável.
Não, não é verdade? Bom, então a gente percebe com isso que essa narrativa, essa história, traz para nós alguns dramas. E quando a gente espera uma resposta de Esther e Mardoqueu, eles não vêm. Esther não restringe a alimentação por um ano, enquanto ela está sendo preparada para poder ficar lá no harém do rei. Ela come de tudo, ela se submete a todos os preparos, ela aceita tudo que eles oferecem. Ela não parece ter um problema de identidade, mas essas são questões futuras que nós vamos falar. A identidade enfraquece, a coragem enfraquece, a fé enfraquece. Deus está ausente? Cadê Deus nessa narrativa? O drama vai acontecendo, os judeus vão ser perseguidos e parece que Deus não está fazendo nada. Onde é que Deus está? Por isso a primeira mensagem falou sobre a providência, muitas vezes silenciosa de Deus. E nós vamos ver isso aqui. Por isso, meus irmãos, aplicações breves para a nossa conclusão. Quando o exílio se torna comum, quando o exílio se torna o nosso lugar, quando o exílio se torna um lugar confortável, isso é um problema para nós. Eu quero trazer então aplicações, quero chamar já aqui os irmãos do louvor, nosso conselho, por gentileza. Aplicações. Ou melhor, desafios, né, instruções. Volte a orar, meu irmão. E ore diariamente. Se possível, faça a oração. Senhor, devolva ao meu coração um anseio pela Tua presença. Senhor, eu quero buscar ao Senhor de verdade. Traz de novo, ou traz pela primeira vez ao meu coração um anseio pela Tua presença. Eu não quero entrar e sair indiferente ao Senhor. Olhe isso, faça essa oração. Devolva, Senhor, à minha vida um anseio, uma expectativa pela Tua presença, porque a presença de Deus, meus irmãos, muda tudo. Eu te desafio também a ler Esther 1 e 2, eu sei que você já está muito ocupado lendo os 7 capítulos diários, mas guarda um tempinho e leia Esther 1 e 2 cuidadosamente e perceba como que eles estão sutilmente tomando decisões que os tornam acomodados. Eles não blasfemam contra Deus, eles não são ateus declarados, mas eles também estão extremamente acomodados numa vida distante daquilo que era o ideal de Deus. Quando a gente olha para a narrativa, principalmente do Antigo Testamento, a gente vai ver o apreço que o judeu tinha por Jerusalém. A gente vai ver o tanto que eles amavam aquele lugar. Como pode o povo judeu viver de forma tão indiferente a Jerusalém? É a impressão que dá. No mínimo indiferente. Não, Suzã está melhor. Suzã é mais bacana para nós. Esse mundo está melhor. Quantas vezes, irmãos, estamos diante da mesa do Senhor, do pão, do suco. Quantas vezes estamos gostando tanto dessa vida que até medo de morrer a gente tem. Não é verdade? É possível ter crente com medo de morrer? É. É mais um dos impossíveis que a gente consegue fazer, que a gente consegue conciliar. O crente precisa ser cheio de vida, tá? Perceba o equilíbrio. O crente precisa ser cheio de vida, ele precisa realmente mostrar alegria, disposição, viver uma vida intensa que louva a Deus nessa terra, nessa vida presente. Isso tudo é bênção. Mas a gente não pode ter medo de encontrar com o Senhor. A gente não pode ter medo da Nova Jerusalém. Já ouviu essa expressão? Da Nova Jerusalém. Olha como é que essa narrativa é a narrativa da nossa vida. Eu não posso ter medo do futuro que me aguarda se eu estou em Cristo Jesus, se Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu não posso viver uma vida aqui que me faça pensar só aqui, só no agora, só no presente. Ao contrário disso, o Senhor Jesus falou: ajuntem para vocês um tesouro no céu, porque lá a traça não corrói e o ladrão não rouba. Jesus falou no mesmo sermão que nós devíamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, trabalhe, se empenhe, seja um bom funcionário, prospere,
viva, desfrute da vida com alegria, tenha momentos de lazer, mas não se esqueça que essa vida não é tudo que nós temos e que esse mundo não é o seu destino final. Na tensão entre dois mundos, não ceda à pressão de viver como se aqui fosse a sua casa, o seu destino final, porque não é. Não se renda a essa pressão. Vamos orar?